Fala, seus filhotes da ditadura! Ô, inscreve no canal aí, velho. Dá aquela força lá. Inscreve aí rapidão. Ajuda aí esse profissional aqui desempregado a monetizar o canal. Chegou o grande dia, hein? Chegou o dia da gente celebrar, da gente comemorar e da gente exaltar essa data tão importante para a manutenção da democracia brasileira. Sim, eu tô falando do sábado. O sábado. O sábado é importantíssimo para a manutenção da democracia brasileira. Você não achou que eu ia ficar celebrando data de atentado à democracia, né? Claro que não, pô. É o sábado. O dia importante pra gente lembrar, pra gente comemorar. E o dia importante pra democracia brasileira é o sábado. Esse negócio de comemorar golpe aí, ó, é outro canal. Aqui não. Sem o sábado esse país aqui já tinha colapsado. Só o sábado é que mantém as instituições democráticas desse país aqui funcionando. Eu ia falar da sexta-feira, na realidade, mas como ontem eu não consegui gravar, acabou a energia aqui em casa, ocorreram vários problemas que me impediram de lançar o episódio. Então eu vou lançar hoje, no sábado, o que é mais do que justo, porque se o tema é o golpe militar de 64, a gente tem que falar no dia 1º de abril, o dia da mentira. Os malucos que ainda comemoram isso aí, chamam de revolução e tal, utilizam o 31 de março, justamente para não ficar caracterizado aí como golpe no dia da mentira. Mas a gente sabe que, na realidade, o golpe aconteceu no dia 1 de abril de 64, o dia da mentira. Dia 1 de abril de 2013. Hoje fazem exatamente 59 anos do golpe militar no Brasil. Óbvio que nesse cenário da política atual, a gente encontrar um monte de maluco aí prestando homenagem a essa ditadura brasileira assassina que perseguiu, torturou, matou e estuprou várias pessoas durante o período. Uma dessas pessoas que se prestaram a esse serviço de homenagear a ditadura foi o nosso inacreditável ex-presidente da República. E aí quando eu falo inacreditável, bicho, é porque quando eu penso que esse cara foi vice-presidente, o Jair Bolsonaro foi presidente do Brasil, eu tenho dificuldade pra acreditar. A impressão que eu tenho é que eu tomei um negócio, entrei numa onda ruim que durou 4 anos e, pra falar real, cara, até agora eu não voltei ainda. Parece que eu ainda tô com uns resquícios de bad trip. A gente tá falando dele, o ex-presidente da República e agora senador fanfarrão, Hamilton Mourão. Na quinta-feira, no dia 30 de março, o senador Hamilton Mourão usou a tribuna do Senado Federal pra fazer ali uma espécie de homenagem ou exaltação do golpe militar de 64. Na realidade, foi um discurso meio delirante, meio confuso, que pra falar real, cara, nem eu, nem o Fofão e nem o Nascimento, as pessoas que fazem aqui esse programa, a gente entendeu até agora. Mas parece que foi uma exaltação, né? E aí tá o paradoxo da democracia. O cara utiliza o plenário de uma instituição do Congresso Nacional pra elogiar um golpe de Estado, uma ditadura que fechou o Congresso Nacional. É de fuder, mas é isso. É óbvio que a fala do senador foi um completo delírio, porque não tem como você defender ditadura militar sem praticar contorcionismo retórico, ou seja, sem falar e não dizer nada. Mas vamos ver aqui o que disse o fanfarrão. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, que o Brasil precisa de paz para que os brasileiros vivam e trabalhem, não resta dúvida. A dúvida vem do governo, o que ele pretende e aonde quer chegar. A raiva não é, nem nunca será a boa conselheira. Aí você tem que ouvir o cara que foi, durante 4 anos, vice-presidente do sociopata. O sociopata genocida Jair Bolsonaro. O cara foi vice-presidente desse cara durante 4 anos. Aí vem aqui usar o plenário pra falar que a raiva não é a melhor conselheira. Sendo que o chefe dele ficou lá durante 4 anos cuspindo maribondo, fazendo discurso de ódio, só usando o fígado pra atacar todo mundo que se opunha a ele. E a gente ter que ouvir o cara dizer que a raiva não é conselheira é brincadeira, né? Por isso é de suma importância que o senhor presidente da República entenda a sua responsabilidade e lidere sua equipe na busca das soluções para os problemas que ainda persistem. A conjuntura internacional apresenta-se fluida, caracterizando um antagonismo geopolítico e econômico-tecnológico, onde tudo indica chegará ao fim o ciclo iniciado ao final da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, senadoras e senadores, não vim aqui falar do governo. Agora eu entendi. Porque o Fofão tinha me falado aqui o seguinte, tinha falado que o começo do discurso ele não tinha entendido nada.
E foi isso, o Mourão falou 1 tonelada, eu não entendi 1 grama. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Parece que o cara tá meio estranho aí, velho, tá ficando meio gagástico o Mourão, hein? Misturou Segunda Guerra Mundial com tecnologia, com conjuntura nacional, falou aí, ninguém entendeu, foi nada. Falou mal do governo e aí chegou agora, falou assim, mas eu não vim falar do governo, agora eu não entendi. Mas é isso, o Fofão tinha me chamado a atenção pra isso aí, falou, cara, o começo do discurso lá é meio estranho e tal, eu não tinha pegado, eu não tinha sacado. Eu foquei mais na parte que ele fala sobre a ditadura, mas o início realmente, velho, é complicado. A impressão que dá é que, sei lá, hein, tá batendo as bielas aí o Mourão. Na evolução política do Brasil. Ao contrário dos que insistem em tirar o 31 de março do seu lugar, que é a história, os militares aprenderam com ela. A revolução que se iniciou por causa de um problema militar... Revolução, né? O cara chama o golpe de 64 de revolução, já dá pra prever, já dá pra antecipar o tanto de merda que vai vir depois. A indisciplina e a subversão nos quartéis terminou com a grande contribuição militar para a estabilidade política do país. A despolitização das Forças Armadas, a estruturação da sua doutrina de preparo e emprego e, definitivamente, a profissionalização dos seus quadros. O que a gente pode perceber aqui é que o senador Hamilton Mourão, ele tem aí um significado próprio, né? Deve ter um glossário, um dicionário bem específico e bem pessoal de significado das coisas. Porque despolitização das Forças Armadas, a gente já sabe que não aconteceu. Só ver os acontecimentos da história recente do país aí. E outra coisa, profissionalização dos quadros das Forças Armadas, eu não vi, cara. Bolsonaro, paraquedista. O outro lá, o que foi ministro da Saúde, o Pazuello, cara formado em logística e deixou faltar oxigênio. E que formação que é essa aí, ô Mourão? Explica pra gente aí, bicho. O seu entendimento das coisas tá um pouco deturpado, hein? A mensagem foi clara. Os políticos não teriam mais o seu general para resolver os impasses que criavam. As Forças Armadas não ficam contra o povo, reprimindo manifestações pacíficas que não contrariem a lei. Bota aí o vídeo das Forças Armadas não só deixando de reprimir, mas facilitando as manifestações que, segundo o cara aqui do dicionário próprio, não contrariam a lei. Tá todo mundo preso! Tá todo mundo preso! Eles estão presos! Eu tô preso! Eu não sei em que mundo que o Mourão tá vivendo, mas pra mim, invadir, depredar os prédios do governo federal, cagar dentro de um prédio público e destruir uma obra de arte de valor imensurável pra cultura de um país, se isso aí não é violar a lei, bicho, eu não sei o que é. Por mais deslocadas no tempo e no objeto que sejam, as Forças Armadas não afrontam autoridades e instituições, por maior que sejam os conflitos e tensões dos momentos de crise. Eu não sei o que significa afrontar autoridades e instituições no dicionário dele, mas eu gostaria de lembrar de um fato aqui, só para citar um exemplo. Para quem não lembra, em 2018, às vésperas do STF julgar um habeas corpus para o presidente Lula, que concederia a ele o direito de disputar a eleição, o então comandante-geral das Forças Armadas, o general Vilas Boas, fez um tweet em ameaça clara ao STF. Vamos ler aí o tweet. Abre aspas, General Vilas Boas em 2018. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Continua. Asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Dá pra ver aí que essa coisa do significado próprio para as palavras não é uma exclusividade do Mourão. Parece que deve ser um dicionário próprio do alto comando das Forças Armadas, né, dos generais. Porque o que o Vilas Boas aqui entende por paz social e democracia deve ser uma outra coisa diferente dessa democracia aí que a gente conhece. Depois, o golpista Vilas Boas declarou à Folha que tinha sim o desejo de intervir caso o habeas corpus fosse concedido ao presidente Lula. Também confessou que esse tweet não partiu somente dele, mas foi articulado com um alto comando das Forças Armadas na época. Bicho, se isso não é afrontar autoridades e instituições do Estado, eu não sei o que é. Eu não sei qual é o significado que esses caras aí, esses generais malucos,
eles têm sobre democracia. Mas eu acredito que em qualquer democracia do mundo, afrontar uma instituição como o STF em uma ameaça clara é um desrespeito claro à democracia. Mas vai entender qual que é o conceito de democracia que passa nessa cabeça oca aí do Vilas Boas e do General Mourão. E as Forças Armadas sempre estarão a serviço do Estado brasileiro e de seus objetivos nacionais permanentes: integridade do território, integridade do patrimônio, democracia e paz social. Objetivos esses que foram sintetizados pelos constituintes na missão constitucional delas. Ele está falando que a Constituinte foi uma síntese do legado deixado pela ditadura. Agora coloca aí o que o presidente da Assembleia Constituinte pensava a respeito da ditadura. Bota aí o nosso saudoso Ulisses Guimarães. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. De uma contingência engendrada pela história, que foi a intervenção no processo político em 31 de março de 64, para conter a subversão armada, a violação da soberania nacional, a anarquia institucional, a eclosão da guerra civil e o caos social, as Forças Armadas sustentaram, com o apoio da sociedade e a participação de algumas das melhores inteligências do país, um regime que empreendeu as maiores reformas de sua história, as quais lhe deram outra estatura, mesmo em meio aos enormes desafios. O cara tá ficando louco mesmo, tá batendo as bielas, bicho. Já era, Mourão, ó, tá batendo as bielas. Vamos lá. Primeiro, ele disse que a ditadura interviu para conter a subversão armada. Como? Com subversão armada. Diz que a ditadura interviu para conter a violação da soberania nacional. Como? Recebendo dinheiro dos Estados Unidos para implodir a democracia. Diz que a ditadura interviu para conter a anarquia institucional. Como? Depondo um presidente legítimo e fechando o Congresso Nacional. E por fim, para conter o caos social. Como? Perseguindo, matando, torturando e estuprando os seus opositores. Foi essa maneira que a ditadura encontrou para conter o caos social. Agora vamos continuar pro dicionário maluco aí do Hamilton Mourão. No dicionário maluco do Mourão, apoio da sociedade significa apoio da burguesia brasileira e do governo americano. E o que ele entende por melhores inteligências no país significa Carlos Lacerda. É muita cara de pau, né? Vai tomar no c... O regime de 64 não pode ser julgado pelo autoritarismo que caracterizou não apenas ele, mas boa parte da política brasileira no século XX. Deve sê-lo pelo legado. O reformismo autoritário da denominada Quinta República, que durou de 64 a 85, tinha princípio, meio e fim, em todas as acepções. Bicho, é um delírio completo. O cara simplesmente reconheceu que a ditadura era uma ditadura. Primeiro o cara falou que foi revolução, depois falou que foi fundamental para a reconstituição da democracia. E agora tá reconhecendo que tinha um caráter autoritário. Tá ficando maluco o Mourão. E aí, resumindo o que ele disse aqui, que o governo militar atuava para resgatar a democracia. Como? Implementando um governo autoritário, proibindo eleições gerais. Tá vendo como que o entendimento que eles têm de democracia parece ser uma coisa diferente do que a gente já conhece? Aí ele também fala, fortalecer as instituições de Estado. Como? Fechando o Congresso Nacional. Ah não, bicho. Aí não dá. Ô Mourão, sério, cara. O que você tomou, hein, bicho? O que você usou? Bota na roda aí, pô. Dá um pouco pra gente, divide com a galera aí. Porque tá nessa onda que você tá aí, cara, pelo menos nos livraria dessa realidade assombrosa que é o Brasil nos dias atuais, né? Um monte de gente maluca defendendo ditadura militar. Dá um pouco dessa sua onda aí, cara. Dá um pouco dessa parada que você usou aí, porque eu também quero perder um pouco da minha consciência. Tá difícil demais lidar com a realidade. Como regime de exceção que se assumiu como tal desde o início, em nome de uma excepcionalidade revolucionária que se auto-justificava, ele tinha por grande objetivo criar as condições para que as instituições políticas, econômicas e sociais que construía ou reformava funcionassem na plenitude democrática. Aí, ó, de novo, ele fala que a ditadura queria fazer voltar a funcionalidade democrática das instituições em sua normalidade. Como? Violando as instituições. Porra, velho. É sensacional. O cara é um gênio.
E conseguiu. E conseguiu. Hoje, senhor presidente, é praticamente impossível não encontrar na vida do país os traços e antecedentes das reformas empreendidas naquele período. Exatamente. Agora eu tenho que concordar com o Palestrinha. Nesse aspecto aí ele está exatamente correto. Eu concordo plenamente. Não tem como você olhar para o Brasil hoje e não ver os traços daquele período. Por exemplo, maluco defendendo autoritarismo, polícia truculenta, violenta e assassina, e general querendo intervir na política. Isso aí são os traços da ditadura, e o Mourão tá correto. Que dinamizaram sua sociedade e, acima de tudo, fortaleceram a democracia brasileira, que pela primeira vez na história republicana teve um regime inaugurado sem golpe de Estado. Sem golpe de Estado! Sem golpe de Estado. Ah, não, aí acabou. Aí já era. O que esse cara entende como golpe de Estado, bicho? Se você depor um presidente legítimo através da força, fechar Congresso Nacional, proibir eleições, perseguir opositores, não é golpe de Estado? O que é golpe de Estado na língua desse cara, bicho? Tá louco, pô? Ele finaliza o discurso, mas eu não vou nem botar porque é delírio puro. E basta, cara, já me cansei desse cara. Você vê que ele tá lendo ali, né? Ele tá lendo o discurso. As minhas hipóteses são: ou esse discurso foi escrito pelo Carluxo, o Carlos Bolsonaro, que só fala groselha, ou é uma carta psicografada do Olavo de Carvalho, ou ele tomou meiotinha, cara, antes de subir ali no plenário. Só pode, ele tá vendo tudo embaralhado, tá numa viagem ali maluca. Só pode ser, cara, não é possível que o cara fala tanta coisa, fala tanta asneira desse jeito, em pleno domínio das suas faculdades mentais, cara. Sóbrio, ele não tá sóbrio, não é possível. Eu acho que tem um dicionário aí circulando nos grupos de Zap dos bolsonaristas, nos grupos de Telegram. E esse dicionário, ele traz novos significados para as palavras. E eles estão vivendo nessa realidade paralela. Inclusive, a gente tem outro personagem aí que também tem as mesmas concepções distorcidas e equivocadas do Mourão a respeito de democracia, de paz social, de ordem, de institucionalidade. Vamos ver aí o nosso Nicolas Chupetinha. Ele tem lá um vídeo no canal do YouTube dele falando sobre a ditadura militar. Vamos ver aí o que ele tem a dizer. Seu professor nunca te contou que não houve golpe. A derrubada do presidente foi um ato legítimo, apoiado pelo Congresso, com votos de JK, Ulisses Guimarães e Franco Montoro, dentre outros. E por toda a opinião pública. Vide a Marcha da Família com Deus pela a liberdade. Caralho, velho, tá vendo como o dicionário circula nos grupos bolsonaristas do Telegram? É a mesma ideia equivocada de golpe que o Mourão tem lá. Quer dizer, você depor um presidente legítimo usando a força, fechar Congresso Nacional, não é golpe? Então, bicho, eu sei lá o que é golpe. Sobre o apoio do Congresso, eu acho que ele tá se referindo à eleição do Castelo Branco, a eleição indireta do Castelo Branco que aconteceu no Congresso Nacional, acho que 7 ou 8 dias depois dos militares já terem tomado o poder. Só lembrando que essa eleição indireta aconteceu sob forte pressão das Forças Armadas, que já tinham tomado o poder de fato. Inclusive, já tinha cassado mandatos deliberadamente. Legitimidade e credibilidade, zero. E aí o nosso gênio aqui, Chupetinha, também fala com o apoio de toda a opinião pública. Como se fosse possível hegemonizar a opinião pública sobre qualquer tema possível, né? E aí ele usa como referência a reportagem lá da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que supostamente reuniu 500 mil pessoas. Agora, algumas questões sobre esse fato. Um país que na época tinha em média 80 milhões de habitantes, não tem como você usar como parâmetro de toda a opinião pública uma marcha de 500 mil. E outra coisa, que é muito importante dizer, a imprensa, nessa época, quem não estava defendendo a ditadura já estava sob censura. Então, cara, esse dado de 500 mil pessoas aí na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ele é no mínimo duvidoso. Não tem como confiar em uma imprensa que apoiava o golpe. Eles poderiam falar o que eles quisessem e pronto. Mas vamos lá, vai, Chupetinho. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, que inclusive só tem esquerdista, foram 434 mortes e desaparecimentos, vítimas do regime militar, no país em 21 anos. 314 vezes menor do que os cubanos mortos pelo então venerado da esquerda, Fidel Castro. Fontes: vozes da minha cabeça, ou tirei do c... Os dados trazidos pela Comissão Nacional da Verdade são baseados em depoimento de perseguidos e de presos políticos, além dos depoimentos dos próprios algozes, e também usa como base os documentos oficiais do governo na época da ditadura.
Então é um dado muito sério e muito consistente. Já esse outro dado que ele fala aí do regime cubano, que aí pela conta dele seria cerca de 16, 17 mil mortos, não tem base nenhum. Nem os relatórios mais tendenciosos dos adversários de Cuba no cenário mundial trazem um dado como esse, de que 16 ou 17 mil pessoas foram mortas durante o regime. Ele simplesmente tirou da bunda. Lá vai algumas declarações, com certeza você nunca ouviu. O Eduardo Jorge confessou que lutávamos por uma ditadura comunista. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior. Olha lá. O cara vem com um conceito maluco e ainda bota o Eduardo Jorge sequelado de maconha estragada pra chancelar a opinião dele, né? Eu adoro quando aparece esse conceito de ditadura do proletariado dessa maneira, descontextualizada e sem profundidade, porque trata-se de um conceito muito complexo da ciência política moderna desenvolvida por Lenin. Na realidade, esse conceito surge numa discussão acadêmica sobre a teoria do Estado, e parte de uma premissa de Max Weber, inclusive, que é o cientista político moderno mais importante, inclusive, para os liberais, para os capitalistas. E o Estado é essa instituição que impõe as suas questões ideológicas, políticas, econômicas, além de ter o monopólio do uso da violência. Nesse sentido, supõe-se que, se o Estado é essa instituição, ele é, por si só, uma ditadura. Todo Estado implica em uma imposição. Por isso que Lenin usa o termo ditadura do proletariado. Mas é dentro desse contexto de dizer o seguinte: se todo Estado é uma ditadura, o socialismo é, portanto, a ditadura do proletariado. Esse termo ditadura do proletariado, ele é muito explorado para dizer que os socialistas eles são por si só tiranos, né? Porque usam o conceito fora do seu contexto de discussão acadêmica sobre teoria do Estado. Mas isso é muito complexo. Para entender isso, tem que estudar, tem que ler Hegel, tem que ler Durkheim, tem que ler Max Weber, tem que ler Lenin. Isso é um tipo de coisa que não dá pra aprender no curso online lá do Olavo de Carvalho. Tem que estudar. Viu, Chupetinha? Você tem que se qualificar, cara. Não dá pra você ficar usando conceitos que são complexos e profundos de maneira descontextualizada pra agradar aí o seu público, o seu nicho. É muito feio o que você tá fazendo. É desinformação e propagação da burrice. Houve crescimento do PIB de 12% médio no período. Subiu da 46ª economia do mundo para o 8º lugar na era Médici. Criação de 13 milhões de empregos. Construção de 4 portos e recuperação de outros 20. Criação da Eletrobras, FGTS, PIS, PASEF, Infraero, Polícia Federal, CTN, regulamentação do 13º e etc. Por um outro lado, houve sim um grande aumento da dívida externa. Esse maluco é engraçado, hein, velho? Ele é engraçado e burro. É tanta burrice que ele falou ali que eu não consigo nem elaborar um raciocínio lógico pra combater, cara. É muita burrice. Mas é sempre essa história aí, né? É sempre essa coisa do milagre econômico, que é o que eles usam pra defender a ditadura. Mas algumas coisas são importantes dizer a respeito disso. A ditadura militar precisava disputar a opinião pública, precisava da simpatia da população. Então promoveu aí essa coisa do desenvolvimento, do milagre econômico e tal. Mas isso foi feito sobre uma pena muito onerosa aos mais pobres e aos trabalhadores, com redução de salários e um aumento abissal das desigualdades na época da ditadura. Na realidade, esse milagre econômico foi para deixar os que já eram ricos mais ricos ainda. Aí ele fala ali, né, que aumentou a dívida externa. É lógico, a gente vivia um contexto de Guerra Fria. Então os Estados Unidos ele financiava o desenvolvimento nos países periféricos, mas lógico, isso ia aumentar a dívida externa. Outra coisa é o caráter obscuro dessas grandes obras de infraestrutura realizadas pelo governo militar, até porque a burguesia à época apoiou o golpe, então, obviamente, ela ia cobrar a conta. E aí foi isso, um número absurdo de obras sendo construídas, superfaturadas, que deixou muito empreiteiro rico, milionário. Inclusive, o livro Estranhas Catedrais, de Henrique Pedreira Campos, fala sobre essa relação obscura, essa relação incestuosa entre os empreiteiros e a ditadura militar. Claro que a imprensa não denunciou a corrupção, porque ou estava sob censura, aqueles que se opunham, ou estava apoiando o golpe e passando o pano para os generais ladrões, corruptos. Bom, eu não vou nem comentar sobre os livros ali que o Nicolas cita, porque foi escrito por um torturador, então isso aí já fala por si só, né? A palavra de torturador vale menos do que lixo. A esquerda formou milhões de estudantes, né, ativistas, que desconhecem esses e outros fatos. Raramente eu encontro aluno que tenha lido mais de 3 livros sobre o período militar. E pode ter certeza que os mesmos que defendem o golpe de 1964 vão estar narrando 2013 como golpe, né, o famoso golpe. Obviamente, né, as pessoas chamam as coisas pelos nomes que ela tem. No caso de depor um presidente legítimo através da força, a gente chama de golpe. Também depor uma presidenta da República por
por uma acusação sem provas e num processo que nem trata de fato desse tal crime de responsabilidade, também a gente chama de golpe, porque é isso que é. E por fim, que governo ditatorial que deixa com que o maior partido de esquerda da América Latina se crie no período de ditadura, que é o famoso PT. O cara é tão burro, ele é muito burro, ele é muito burro. No final da década de 70, o governo militar já estava desgastado pelas perseguições e pela economia. O PT foi criado em 1980, depois que já tinha aprovado inclusive a lei da anistia. Esse moleque é muito burro, cara. Na real, eu fico aqui chamando de burro, mas não é burrice não, é canalice. Você vê que o Nicolas, na realidade, ele fala muitas meias-verdades, escondendo o contexto, negligenciando informações que são importantes para o entendimento do fato histórico. Isso é uma tática nazista, é uma tática que os nazistas usavam, de contar meias-verdades, de negligenciar informações para o entendimento geral e de repetir a mentira até a exaustão, para que ela se torne verdade. Isso é uma técnica nazista de comunicação. Quem lembra aí da propaganda da Folha de São Paulo, que fala que é possível contar uma mentira dizendo só verdades? É isso, exatamente isso. Quando a gente negligencia fatos que são importantes, quando a gente descontextualiza as informações, a gente pode até dizer uma coisa que é verdade, como o fato de o PT ter sido fundado durante o período da ditadura. Mas quando a gente diz isso sem levar em consideração o contexto de que já tinha sido aprovada a lei da anistia e já estava no processo de abertura ou de retorno da democracia, isso acaba tendo a mesma validade do que uma mentira. Mas aí, bota a propaganda da Folha aí só pra gente relembrar e entender essa tática nazista de comunicação e da extrema-direita. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. O fato é só um. No dia 1 de abril de 1964, no Brasil, se iniciou o período da ditadura militar que perseguiu, torturou, estuprou e matou várias pessoas. Tirou o direito de mães velarem e enterrarem seu filho. Provocou danos irreparáveis na vida daqueles que sofreram tortura e sobreviveram. Foi um acontecimento infeliz da nossa história, para a qual os militares deveriam olhar com vergonha. E por mais que a gente faça piada aqui, é muito triste constatar que a gente tem que conviver com pessoas que defendem o que de mais nojento a humanidade produziu, que é a tortura. Hoje, a indicação cultural é esse filme aqui, ó, do cineasta francês Chris Marquet. É o Vamos Falar sobre o Brasil, Torturas, um documentário de curta-metragem de 20 minutos que conta com depoimentos de perseguidos políticos no Brasil que se encontravam no exílio. Eu gosto muito do Chris Marquet porque ele propõe uma visão diferente de documentário, que eu não vou me estender aqui, mas a gente vai falar em outro momento sobre isso. Mas é muito interessante, porque também é um documento da história do Brasil no período da ditadura militar. Assistam aí, o filme tem disponível no YouTube gratuitamente e pode aproveitar, porque é muito importante conhecer esse período nefasto da história do Brasil para que a gente não repita. Que a gente nunca se esqueça para que nunca mais aconteça. Ditadura nunca mais.